O que é arbitragem esportiva? Olá pessoal, vamos aprender a ganhar dinheiro com arbitragem esportiva, também conhecida como churbé. A arbitragem no esporte consiste em encontrar cotações desalinhadas no mercado, dando a possibilidade de apostar em ambos os lados e obter lucro em qualquer situação. Por exemplo, se o tenista Rafael Nadal vai jogar contra Federer, digamos que as cotações para Nadal vencer são de 2,10, já as cotações para Federer vencer são de 2,05. Percebe que se eu apostar R$ 100 em cada jogador eu irei ter lucro sem importar quem será o vencedor. Se Nadal vencer ganho R$ 210, então meu lucro são de R$ 10, mas se Federer é quem vencer meu lucro será de R$ 5. Então isso que é arbitragem esportiva. Quanto posso ganhar? A resposta não é tão simples, pois depende de alguns fatores como o tamanho da banca, quantidade de arbitragens que irá fazer, além da porcentagem de lucro em cada arbitragem. O que é garantido é que ganhará dinheiro. Digamos se faça uma arbitragem por dia. Durante todo um mês com porcentagem média de 5%, no fim do mês terá ganho 150%. Nada mal, não é mesmo? Qual é o mínimo para começar? Não existe um valor mínimo para começar, mas eu recomendaria dividir a banca em partes. Digamos que você irá utilizar apenas 2 casas de apostas para fazer arbitragem e que você tenha R$ 500 para começar. Não vale a pena depositar R$ 250 em cada casa de aposta, para não transferir tudo para uma só casa de aposta assim que fizer sua primeira arbitragem. A melhor opção é dividir a banca em, por exemplo, 10 vezes, assim você poderá ficar depositando no caso R$ 50 toda vez que perder seu dinheiro em determinada casa de aposta. Ou mesmo podemos sim depositar R$ 250 em cada casa de aposta, mas dividir a banca em várias apostas. O ideal seria ficar trocando dinheiro entre ambas as casas de apostas. Não é uma tarefa fácil, mas podemos tentar gerir nossa banca de aposta. Existe risco. Posso perder dinheiro com arbitragem esportiva? Sim, descartados os nossos erros onde podemos fazer apostas em mercados errados ou em cotações erradas. Pode acontecer de algumas apostas serem canceladas em alguma casa de aposta. Isso não é muito comum, mas acontece. Os motivos para isso acontecer geralmente são cotações exageradamente desajustadas ou ainda um mercado errado disponibilizado pela casa de aposta, como por exemplo um handicap favorável ao tenista Rafael Nadal jogando contra o número 500 do mundo. Seria um erro grosseiro. Mas foi apenas um exemplo. Um outro caso mais de exemplo de uma cotação exageradamente desajustada seria em um jogo entre Flamengo e Goiás no Maracanã hoje com cotação para o Flamengo de 5,30, é uma cotação absurdamente desajustada. Nestes casos a casa de aposta muito provavelmente cancelaria a aposta. É possível fazer arbitragem esportiva no longo prazo? Sim, as casas de apostas, esportes e mercados estão sempre sendo renovados. O que pode vir a limitar um pouco esse longo prazo é a própria limitação das casas de apostas. A casa de aposta pode limitar as apostas a pequenos valores, inviabilizando a prática de arbitragem. Por exemplo, a casa de aposta pode limitar o valor de sua aposta a apenas R$ 10, R$ 5 ou até mesmo R$ 1. Uma solução para isso é a criação de novas contas em casas com cotações similares ou simplesmente utilizar contas emprestadas por terceiros. O que preciso para começar a fazer arbitragens em esportes? Cadastrar em algumas casas de apostas, verificar sua conta e depositar, encontrar oportunidades de arbitragens, entender algumas regras e critérios para fazer arbitragem. Dicas, regras e critérios para escolha das arbitragens esportivas. Sobre regras, é necessário conhecer o básico sobre regras em alguns esportes, por exemplo para jogos de tênis. As casas de apostas podem ter regras diferentes no caso de abandono da partida, se um jogador abandona uma partida no meio do jogo. Algumas casas de apostas validam a aposta se o primeiro set foi finalizado. Já outras casas de apostas podem cancelar a aposta e devolver o dinheiro se houver algum abandono na partida. Então, se você é iniciante e está ainda na dúvida, quando a aposta for no tênis, aposte apenas em apostas por set, seja qual for o set. Por exemplo, se a aposta for no primeiro set, em geral todas as casas irão ter regras iguais para disputas no set. Outro esporte que deve ter cuidado é com beisebol. Se está começando, evite este esporte. Outras dicas que talvez possam ajudar: tente apostar como um apostador casual.
Opte por apostar R$ 150 ao invés de R$ 149,88. Parece estranho no mínimo. Se fizer uma arbitragem de 3 opções, por exemplo apostar no time da casa, no empate, e no time de fora, tente apostar em 3 casas diferentes, evitando fazer 2 apostas na mesma casa. Como dica adicional, escolha a mesma moeda em todas as casas de apostas. Mantenha uma planilha para a gestão de banca, para saber onde está todo o seu dinheiro. Bons lucros com arbitragens esportiva.